Bom dia, amados. Hoje é dia 27 de setembro do ano da graça de 2023 e no nosso tempo de reflexão esta manhã e tendo em mente o assunto de dependência, esta experiência absolutamente impactante e desafiante para a nossa vida, que consideramos também um pouco à luz da experiência de Daniel, que obviamente é uma experiência sublime. Gostava hoje só de lembrar que, bom, temos o exemplo de Daniel, é verdade, mas precisamos de ter sempre o exemplo supremo, que é Jesus. E quando consideramos o exemplo de Jesus, precisamos de considerar em que é que Jesus nos mostrou que é depender. Em tudo. Sendo Ele o próprio Deus, estando Ele. O texto de Colossenses é-nos muito precioso para perceber quem Jesus é e como Ele decidiu abdicar daquilo que tinha na glória e vir até nós, e vir nesta condição de, sendo o próprio Deus, sujeitar-se à realidade humana. Naturalmente ele dependeu, ele teve esta experiência de dependência. Mas quando olhamos para o seu ministério, já não pensando que na sua própria experiência humana ele dependeu dos seus pais, em muitas circunstâncias daqueles que estavam à sua volta, no seu ministério. No seu ministério. Começa logo por termos este impacto no início do ministério do Senhor Jesus Cristo, quando logo após o seu batismo Jesus vai ao deserto. E o deserto, amados, é sempre um lugar muito interessante para percebermos o que é depender, porque no deserto, e tudo aquilo que o deserto simboliza, é o lugar onde só podemos depender. E simbolicamente tem essa carga. O povo de Israel, naqueles 40 anos que peregrinou pelo deserto, dependeu totalmente, em absoluto, do seu Deus. Em tudo. Para a comida diária, para a provisão, para a direção, para tudo. E é interessante porque vemos o Senhor Jesus Cristo logo no início do seu ministério ir ao deserto. E lá ele dependeu. Ele dependeu do Pai, do cuidado. Dependeu da proteção dos anjos. Ele dependeu, em momentos de tentação e de fraqueza, da presença e da intervenção do Pai. Será que nós seremos diferentes? Mas depois ouvimos o ensino do Senhor Jesus. É interessante porque no capítulo 14 de João, depois dele afirmar que ele é o caminho, a verdade e a vida, e portanto, nesse aspecto achamos bom, Jesus está a dizer que não precisa de nada, não dependendo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas de facto, mais uma vez, nesta experiência de unidade, de interdependência que nós encontramos na Trindade, nós vamos depois perceber que ele dependia em tudo do Pai. Versículo 10: não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ou seja, tudo aquilo que Jesus é e faz acontece na sua dependência total do Pai. No capítulo 15, que nós temos acompanhado tanto, ele diz também no versículo 10: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus dependia do Pai também no que diz respeito àquilo que realizava, àquilo que dizia, ao seu propósito. E se há um momento onde nós percebemos de uma forma sublime o que é depender, bom, é quando Jesus levanta a sua voz em oração, numa das orações que temos registro, e diz ao Pai: Pai, se for possível, passa este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas faça-se a tua vontade. Porquê? Porque Jesus dependia em tudo do Pai, da vontade, dos propósitos e dos desígnios do Pai. Será que nós somos diferentes, amados? Será que devemos ter expectativa que connosco aconteça diferente? Eu creio que faz muito sentido nós considerarmos seriamente
o que encontramos, o que aprendemos no que diz respeito à experiência, à revelação, ao ensino de Jesus, no que diz respeito ao que é depender. Jesus, apesar de quem é, no exercício do seu ministério, nesta determinação que ele teve em se revelar a nós na nossa condição, também ele, em tudo, dependeu do Pai. Eu creio que isto nos deve motivar a fazer exatamente a mesma coisa e viver exatamente da mesma maneira. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, vamos e nos dirija e que o seu Santo Espírito, que também cumpre o seu papel na nossa vida no que diz respeito a esta dependência, possa dirigir e falar aos nossos corações. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.